Boa noite, oitavo ano. Nós vamos fazer o fechamento do capítulo 5. Nós estamos discutindo a independência da América do Sul, tá? Nós somos da América do Sul, tá? Esquece não. Não falou da independência da América? Sim, da América do Norte, os norte-americanos, Estados Unidos, bacana. Os norte-americanos, agora vamos falar do povo sul-americano, é o que eu acho mais massa. Nosso povo, a nossa cultura, o povo que se libertou. Esse capítulo é bem filosófico, é bem cheio de conceitos históricos que estão ligados a um pensamento central que vai definir. Se você fosse definir esse capítulo, né, o eixo central, de repente entender um capítulo de um livro, as pessoas cometem alguns erros, mas eu queria te dar um macete. Qual que é o eixo central? O eixo central que é a luta diferenciada da América para se tornar independente. Por quê? Porque além de se tornar independente, ela tem que manter um padrão de liberdade, senão ocorre tudo de novo. Então, você vai ver que o pessoal se uniu na América do Sul para acabar com a questão da exploração que eles sofriam, principalmente dos europeus, mas criar mecanismo de autodefesa para não ocorrer novamente o processo de dominação. Tá, eu vou destacar aqui alguns nomes desse capítulo. Destaca Simão Bolívar, né? Esse líder, ele vai formar um pessoal gran colonial, né? A grande colônia. Preste bem atenção. Do lado norte da América do Sul, você vai ter lutando contra a Espanha, Equador, Panamá, Bolívia, Colômbia e Venezuela. Todos esses na liderança de Simão Bolívar. E esse líder aqui, ele vai criar então essa unidade dessas nações e vai recomendar que todas ataquem ao mesmo tempo. E eu queria deixar aqui o primeiro macete desse capítulo. É a unidade dos pequenos. O que é a unidade dos pequenos? Foi o que eles entenderam. Todos somos pequenos, todos temos um inimigo comum. Quem é o inimigo comum? A grande Espanha, a poderosa Espanha. Mas entenderam que na Espanha, apesar de ser grande, ela não era continental para brigar com 5 nações ao mesmo tempo. Tá, então as 5 nações atacam ao mesmo tempo. Equador, Panamá, Bolívia, Colômbia e Venezuela, e então vão minar as forças da grande Espanha. Então preste bem atenção, princípio de vida, aqui ó. O grande não pode resistir a todos atacando ao mesmo tempo. Tem grandes nações, mas se todas as pequenas nações lutarem contra ela ao mesmo tempo, ela perde a força, ok? A Espanha era grande, e eles vão chamar isso de a onda separatista. Então Simão Bolívar vai criar esse espírito, por isso que eu gosto muito dele, esse espírito na América do Sul de espírito de libertadores, espírito de vencedor. Por isso, volto a falar naquela aula que eu coloquei no mapa ali, a questão do time de futebol, né? Eles gostam de jogar futebol e a Taça Libertadores é tão importante para eles, porque ela é marcada por essa onda separatista. O que é a onda separatista? Todos nós queremos nos libertar do nosso inimigo comum. Quem é o inimigo comum? A famosa Espanha. Tá, já pegando do outro lado, já tinha esse tanto de inimigos. Do lado sul da América do Sul, você vai ter Argentina, Uruguai, Chile e Peru, pegando também a onda separatista, pegando também a unidade contra o grande, e liderados por San Martín. E aí então vamos lutar também todos no mesmo período, todos contra. Então a Espanha já estava com 5 inimigos, agora com mais 4 inimigos, a grande Colômbia, né? E lutando contra, agora o pessoal do sul também do país da América lutando, o sul do sul, né? Coisa bacana. Então aí as fontes de batalhas se tornaram gigantes contra a Espanha. Simão Bolívar então vai criar, o que eu mais curto nele é uma liga americana, né? E essa liga tinha alguns princípios. Primeiro eu queria falar duas frasinhas básicas dele aqui que eu curto muito. Ele fala assim, ó, juntava a ideia dele com essa ideia filosófica aqui: um homem sem educação é um ser incompleto. Cara, você sem educação, você é um ser incompleto. Preste bem atenção. Olha a outra bacana dele que eu curto também nas minhas leituras. Foge de todo país que tenha um só homem mandando.
Olha que coisa louca, hein? Foge de um país onde tem um único homem mandando. Cuidado, você já viu um país que tem um único homem querendo mandar? O povo sem educação é um povo cego. É um povo cego. A arte de vencer se aprende na derrota. Então as derrotas não eram para o povo ficar desanimado. Falou, mesmo que a gente tiver algumas pequenas derrotas, a gente aprende, corrige tal e se une novamente e batalha de novo. Então vai se criar nesse espírito do pessoal da América, no povo separatista, a famosa luta anticolonial. O que é isso? Nós temos que não só nos libertar, cada um se libertando, mas criar um espírito de proteção contra os futuros ataques da Europa ou de qualquer outro país contra a América do Sul. Então eu tenho que garantir a liberdade da Argentina, mas tenho que garantir que a Argentina não volte a ser colônia de ninguém. Bacana? Tá. E então essa onda anticolonial aí vai criar 4 princípios. O primeiro princípio é a soberania estatal, ou seja, cada país é livre e tem que ser respeitada a sua liberdade. Isso é um princípio que vale até hoje, a soberania estatal, que aprendemos no princípio dos países da América do Sul. Pouca gente divulga isso, tá? Mas essa é a ideia, a soberania estatal. 2. Defesa contra o inimigo externo. Nós vamos criar um exército único, esse exército único para quê? Nós continuamos ainda frágeis, a Argentina vai se libertar, mas vai continuar frágil, o Uruguai. Então, um exército comum para defesa coletiva, tá? Tem um indivíduo atacando o Chile, todos nós vamos lá e defendemos o Chile. É só porque a gente gosta do Chile? Não, não é só porque gosta do Chile. É porque quando eu mino o inimigo comum, o inimigo de fora, ele não vai reproduzir o mesmo. Ou seja, se eu liberto, todos nós lutamos pelo Chile, então nós estamos matando o inimigo que depois que dominar o Chile, dominaria também os outros países da América do Sul. Então esse é o princípio de defesa. Todo mundo se defende, não só porque gosta do colega, mas a minha junção com o colega garante a minha soberania também. Respeito pela América Latina. Cara, os camaradas no século XVIII falando de respeito pela América Latina. Ok? Respeito pela América Latina. Não é só a Europa que existe no mundo. Lembre da América Latina. Sou fã desse cara, esse Bolívar, curto dele. Fim da escravatura. Embora aqui tenha um problema. Mais uma vez vai ter esse problema. Primeira vez, Bolívar consegue incluir na luta, não é? Todo mundo fala da Revolução Francesa, mas na América Latina aqui também contaram com os nativos e com os negros na luta contra a Espanha. Tá. Só que mais uma vez na historiografia, ao final da luta, as classes dominantes, o capitalismo que entra, que vai se formar agora países capitalistas, livres e independentes, vão continuar excluindo os nativos e continuar explorando, né, a mão de obra deles. Mas eu acabei de libertar, nós lutamos pela liberdade. Pois é, essa é a grande contradição sempre daqueles que pedem liberdade. É mais ou menos assim, o Brasil pede para se libertar de Portugal, mas tem escravatura. Seria uma incoerência, não é? E isso é sempre marcado. Isso aí é uma coisa também que eu gostaria que você sempre pensasse nisso. Apesar do professor falar que eles buscaram a soberania nacional, a defesa contra o inimigo externo, o respeito à América Latina, pediram até no papel para acabar com a escravatura, e depois eles vão acabar com a escravatura até de forma forçada, obrigado, porque eles estão acabando de fazer uma liga, e todo mundo está falando, nós acabamos de sair de uma exploração, e nós estamos reproduzindo exploração interna. Só que não tem escravatura, mas as terras dos nativos não foram retomadas, né? Ninguém devolveu terra para os nativos, há sempre essa marca, né? Ou diminui as terras dos nativos, ou isola o nativo lá para um cantinho, fala, fica lá no seu cantinho, deixa a gente tocar a vida capitalista para cá, também como houve no Brasil e como há em todos os lugares, né? O dono da terra é excluído para o cantinho, a gente toca aqui e dá alguma migalhinha para ele. Isso é um modelo também de reprodução mundial e também ocorre aqui na América Latina. Então assim termina essa ideia de capítulo. Eu queria terminar repetindo para você, um homem sem educação é um ser incompleto. Por isso, fique em casa, estuda muito e não seja um homem sem educação, seja um homem completo. Um grande abraço.